Agências de mídia digital procuraram influenciadores e ofereceram dinheiro para eles para difamar o Banco Central e defender o Banco Master e o TCU. Os caras estão recebendo dinheiro para inventar mentiras sobre uma instituição pública que está fazendo o seu papel e decidiu não aliviar para um banqueiro bilionário amigo. Amigo não. Amigo e cliente de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vejam, isso é muito delicioso. O Brasil é muito delicioso. O homem que comanda o inquérito das fake news e das milícias digitais, o seu escritório, tocado pela sua esposa, mas o escritório sempre foi dele, tem como cliente um sujeito que está justamente fazendo aquilo do qual todos nós da direita somos acusados de fazer. A diferença é que o dinheiro entra, que é muito dinheiro e que se tem documentação para comprovar. Quem está dizendo isso? Paulo Figueiredo? Não. O Globo. A Rede Globo. E por falar em Mind8, um dos perfis, eu falei de Mind8 aqui, né? Vocês lembram desse escândalo? Um dos perfis por trás da campanha contra o Banco Central é o Alfinetei, que é da empresa Banca Digital. O dono da Banca Digital, quem é? Murilo Enari, ex-sócio da Fátima Pissara, que é a dona da Mind8. O discurso coordenado, contratado, remunerado para destruir a credibilidade, atacar a instituição do Banco Central. Até ontem, eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 7 anos de idade, ou mais de 1 ano de idade, ou mais de 6 meses de idade. Eu me lembro da época que isso era motivo suficiente para inquérito no Supremo Tribunal Federal, para pedido de prisão, extradição dos Estados Unidos, como foi feito com Alan dos Santos. Mesmo sem documentação, não tem 1/10 da comprovação que tem em relação a essa pessoa. Quantos perfis não foram derrubados? Algum influenciador teve o perfil derrubado? Algum destes contratados? Eu volto a dizer, eu tenho idade suficiente para me lembrar da época em que criticar as instituições ou atacar as instituições como o Banco Central é crime. Mas, aparentemente, hoje não é mais assim. Ela é nem crítica, né? Os caras estão pagando para você mentir sobre o trabalho do Banco Central e para ficar elogiando a tentativa de salvar o banco via TCU. Qual é a solução? Eu falei isso ontem para o Flávio Bolsonaro. A solução é pagar 129 milhões de reais de arrego para o dono, pro policial, pro PM dono, que é o Alexandre de Moraes. Esse sim é o verdadeiro miliciano. E aí vem falar, pô, o Brasil é uma república, uma democracia. O Brasil é uma oligarquia comandada por empresários e burocratas que agem de acordo com seus próprios interesses. Quando é interesse deles, a Débora pega os 14 anos de prisão por pichar uma estátua. Mas quando não é, o influenciador pago para difamar o Banco Central e os seus servidores, esse sai completamente impune. Quando é do interesse deles, um grupo sem nenhuma organização ou conexão vira milícia digital. Mas um grupo organizado, estruturado, remunerado, muito bem remunerado e com um objetivo em comum, esse não. Essa é a grande manipulação. Ninguém vai ser posto no inquérito das milícias digitais, porque o inquérito não é sobre isso, é sobre a repressão de um espectro político. E é qualquer um que ouse se levantar contra o regime, a sua corrupção, esse esquema para bater a sua carteira e as violações da lei e dos direitos humanos. É a frase atribuída ao Beria, o chefe da polícia secreta soviética, o Premier também. Me mostra o homem e eu te mostro o crime. Ou seja, me dá esse cara que a gente inventa qualquer coisa contra ele e manda ele para a cadeia. E foi assim com Daniel Silveira, e foi assim com Felipe Martins, e foi assim com o general Braga Neto, foi e é assim com Jair Bolsonaro, é assim com Paulo Figueiredo, é assim com Eduardo Bolsonaro.
E esse é o sistema que nós temos que derrubar. Exatamente. Exatamente isso. Hoje, se você tá? Se você ousa questionar o STF ou o Alexandre de Moraes, no caso, né? Você é tratado como um verdadeiro inimigo da democracia. Mas a democracia sem questionamentos, vocês precisam entender que ela vira uma imposição, né? Não existe poder sagrado numa república, não tem isso, não existe. Tá? Quando ninguém pode perguntar nada, questionar nada, né, levantar dúvidas, né, o problema aí não é o povo, não é quem está questionando, né, não é quem está duvidando, é o sistema. Né? O sistema está corrompido, né, de ponta a ponta. Né? O Brasil ele vive um momento de extremo alerta. E a prova disso são essas notícias aqui, ó. Caso Master, fontes citam propostas milionárias a influenciadores, né? Então aqui a gente tem as propostas enviadas a influenciadores e parlamentares para publicações nas redes sociais, defendendo o Daniel Forcari e o Banco Master e fazendo críticas à atuação do Banco Central. Envolviam pagamentos milionários, segundo fontes. Mas tem essa outra notícia aqui, olha só. A INSS investiga tudo de agora, tá? Tudo de agora, não é notícia antiga não, tá? É tudo de hoje e ontem, no máximo. INSS investiga milhares de contratos de empréstimos consignados do banco com falhas graves, né? Então aqui, né, o próprio Jornal Nacional colocou aqui, né, a notícia, né, revelações sobre o caso do Banco Master, abrindo mais 2 frentes de investigação. O INSS apura irregularidades em mais de 250 mil contratos de empréstimo consignado com o banco de Daniel Forcado. E a Polícia Federal está atrás de uma milícia digital que recebeu dinheiro para atacar o Banco Central. E aí é um pior do que o outro, né? Porque aí você pega lá a esposa de Alexandre de Moraes, que estava trabalhando, né, para o Banco Master, por cifras milionárias, ou seja, ela ia receber 3 milhões e 600 mil reais por mês, um contrato aí de 3 aninhos, 129 milhões de reais ela iria receber aí, né, no total, para defender o Banco Master em um processo. Só para vocês terem ideia, o levantamento feito aqui pelo O Globo foram só em 2024 70 mil processos do Banco Master, né? Dos mais variados. E ela só atuou em um processo. Imagine só, nas 70 mil. Imagine se eles fossem ter que pagar as 3 milhões e meio de reais para todos os processos. Né? Eles iam à falência, né? Foram à falência. Acho que foi esse o motivo da falência. Não é possível, né, um negócio desse. Enquanto isso, né, a gente tem um governo extremamente fraco, passivo, né, instituições completamente aparelhadas, tensionadas, o povo completamente desacreditado, né, da República. Isso não é normal, desacreditado não só da República, mas da democracia, da força da democracia em si, né, do sistema de governo em si. Né? Será, né, que temos um governo forte? Será que temos uma democracia forte? Não temos. Não temos, está completamente aparelhado. Isso não é normal, não é saudável, né? Isso tem sido tratado como rotina, né? Eleição após eleição, e a gente não pode ignorar esse sentimento coletivo, né? Eu acho que proximidade, né, com o Estado em si, né, com as instituições em si. A gente não tem orgulho hoje, né, de ser brasileiro. Não dá orgulho hoje, infelizmente, né? Isso é muito triste, né? Isso realmente é muito triste e perigoso, né? Porque você desconecta a população, né? Você desconecta completamente a população, né, das instituições. Isso faz com que, obviamente, a gente não tenha controle mais sobre absolutamente nada. Isso é grave, isso é perigoso, né? E o governo faz o papel dele. Eu tive de manhã no Planalto
E a gente tem que lamentar que praticamente o público inteiro deste evento era um público ou do governo ou da esquerda. É como se o 8 de janeiro virasse agora uma comemoração apenas da esquerda ou dos governistas. Eu tive de manhã no Planalto. Ou seja, tá aí, né? Essa desconexão, né? Falando em democracia, é isso. Essa é a realidade. Né? O povo completamente desconectado com o governo. Ele não quer saber mais de absolutamente nada, porque sabe que vai vir problema, vai vir mais taxação, vai vir mais questões que você não pode levantar, porque senão você pode ser preso. Então, é uma série de condições que desincentivam, né, as pessoas a entrarem ou ter gosto por política. Ninguém tem mais, né? Ninguém liga mais para isso. Os professores vão receber R$18 de reajuste salarial, no piso salarial, e fica abaixo da inflação. Bom, não teve consenso entre os estados, os municípios e também entre os representantes dos professores, mas o MEC está se caminhando para anunciar e deve oficializar esse reajuste de 0,37%. É bem abaixo da inflação no piso salarial dos professores para 2026, para esse ano. Hoje, o piso dos professores da educação básica, com jornada de 40 horas semanais, é de R$ 4.867,77. O anunciado é de 0,37%, que corresponde a R$ 18,10. Como a inflação oficial do IPCA acumulado em 2025 deve fechar em 4,4%, o reajuste de 0,37% não repõe as perdas. Ou seja, os professores vão receber menos, né? Como se não estivesse recebendo, não teve aumento, né? Muito pelo contrário. Bom, tá aí, né? O Lula, ele gosta, né, de a todo momento, né, falar em diálogo, né? Falar em diálogo, mas ele só dialoga com... Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, né? Da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não fez das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser... Ó, você vê, ele assume claramente aí nesse vídeo que a Venezuela tem problemas de democracia, né? E aí ele dá um recado ali pro Maduro, né, para ele se tocar. E aí, quando os Estados Unidos colocam algum tipo de intervenção na Venezuela, ou qualquer outro país falar mal, ou se você mesmo questionar qualquer tipo de coisa para alguém de esquerda, você vai dizer não, na Venezuela não tem esse problema, lá é tudo tranquilo, lá é muito bom, né? Ou seja, os Estados Unidos está sendo o malvado na história, né? E aí o Lula vive falando em diálogo, mas ele governa com decisões impostas, né? Enquanto isso, o STF, ele valida essas decisões, valida esse excesso, valida essas bizarrices, esses absurdos desse governo, e o resultado é um país completamente travado, dividido, inseguro, sem um debate real, né? Sem, eu diria assim, eu acho que o que sobra nisso tudo é imposição de um lado só, ou seja, decisões unilaterais. Ele não ouve o povo, né? A prova disso foi também naquela COP30, onde ele não ouviu os próprios membros da esquerda, né, e os caras fizeram a maior guerrilha lá, né, começaram a quebrar tudo lá, porque eles não estavam sendo ouvidos nas decisões do governo, né, então os caras na COP30 começaram a quebrar tudo, ou seja, o governo completamente passivo, fraco, né, que impõe as decisões de forma unilateral e o povo tem que aceitar. Né, o povo tem que aceitar, só que o povo não compra mais essa ideia. Lula não pode esquecer que não está mais em 2003, onde a gente não tinha voz. Hoje a gente tem voz, hoje aqui a gente conversando todos os dias, né? E é isso que a gente pretende fazer. Por isso, deixa aí nos comentários a cidade que você está assistindo esse vídeo, para que a gente saiba até onde está chegando esse vídeo. Deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever. Aqui vai ter vídeo todos os dias, trazendo todas essas informações, dando um panorama geral de tudo que está acontecendo, sem filtros, tá? Sem filtros. Essa é a nossa intenção, para que abra a cabeça das pessoas para
é a realidade na qual estamos vivendo. Essa é nossa intenção, é esse o nosso dever. Esse tem que ser o dever da direita. Esse tem que ser o dever de todos da direita. Abrir, né, a consciência, né, trazer mais consciência para as pessoas de esquerda ou pessoas que estão em cima do muro, né, para que elas vejam esses absurdos dia após dia. Vamos para cima.